Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Raquel Fernandes de Souza e estou aqui para compartilhar com você o quarto vídeo da coletânea Verdades Bíblicas Ilustradas no mês de janeiro de 2018, discutindo o tema sobre planejamento estratégico, e trago como a quarta verdade que planejamento estratégico na vida de uma autoridade inclui necessariamente o princípio da honra aos pais. Trago um alerta fundamentado em Deuteronômio 27:16, que declara: maldito o filho que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Inspiro-me no personagem Joás e dedico uma fala mais direcionada hoje para os filhos adotivos. Quero dizer a você que já se inscreveu no canal Na Verdade, meus parabéns. E a você que porventura ainda não se inscreveu, sinta-se convidado. Espero que os vídeos publicados a cada semana possam estar trazendo a você conteúdos espirituais importantes e, portanto, enriquecendo a sua vida. Bem, vamos saber quem é o nosso personagem de hoje. Ele descende de família real. Seus avós paternos biológicos foram o rei Jeorão e a rainha Atalia. Pais biológicos, o rei Acasias e a rainha Zíbia. Pais adotivos, sacerdote Joiada e princesa Jeoseba. Teve ele duas mulheres, filhos e filhos, mas a Bíblia faz menção à rainha Jeoadã, mãe de Amazias, filho do casal que sucedeu Joás no trono. A Bíblia declara que esta criança ficou órfã de pai com 1 ano de idade. Sua avó empreendeu uma ação para matar todos os netos, a fim de que ela pudesse instalar-se no trono sem qualquer concorrente na linha sucessória. Mas Deus utilizou a princesa Jeoseba, o sacerdote Joiada, e este casal, com o auxílio de uma ama, mantiveram o menino Joás sendo criado no templo do Senhor por 6 anos. A Bíblia também fala que o sacerdote Joiada, quando o menino estava com 7 anos, tomou coragem, reuniu o povo de Israel, criou toda uma logística, todo um aparato de segurança e coroou o menino Joás, rei da nação de Judá, quando esta criança estava com 7 anos de idade. Deu de presente para o menino Joás uma cópia da lei ou do testemunho, mostrando que, na condição de tutor daquele menino rei, a Joiada estava comprometido que esta criança soubesse acerca dos princípios do Senhor. Joás foi coroado rei 835 anos antes de Cristo. Joás reinou sobre a nação de Judá durante 40 anos. A Bíblia vai dizer que Joiada, seu pai adotivo, foi conselheiro e tutor do rei. Também fala a palavra que Joiada morreu aos 130 anos de idade. Portanto, com certeza esteve muito presente durante todo o tempo do reinado de Joás. A Bíblia também vai mostrar que, no primeiro momento, o rei Joás teve uma iniciativa muito interessante. Autorizou, envolveu o sacerdote Joiada na missão de convocar os levitas para que estes fossem recolher do povo judeu os tributos, os recursos, para que assegurasse a restauração do templo, onde o menino Joás havia estado antes, e reconhecia que o templo havia sofrido depreciações causadas pela rainha Atalia, que era uma pessoa sem o temor de Deus. E de modo que todo o povo de Israel trouxe as contribuições muito expressivas, tornando absolutamente possível a restauração do templo. Esta iniciativa certamente foi muito louvável diante de Deus até então. Enquanto Joás esteve sendo aconselhado pelo seu pai adotivo, o sacerdote Joiada, ele fez o que era reto perante o Senhor. Eu trago aqui para você um quadro comparativo. Então, no primeiro momento, nós vamos ter exatamente o rei Joás empreendendo esforços para a restauração do templo, mas com a morte de seu pai, o sacerdote Joiada, aconteceu uma situação. O rei Joás vai receber a pressão
dos príncipes de Judá que pleiteiam o direito de o povo adorar a outros deuses e não apenas ao Deus do céu. Vai mostrar a Bíblia que o rei Joás cedeu a esta pressão, consentindo na adoração de outros deuses. A Bíblia vai mostrar também que o sacerdote Joiada tinha um filho biológico chamado Zacarias, o qual era um profeta. Zacarias vai até o rei Joás confrontá-lo com esta prática, mostrar que esta prática é errada diante do Senhor. Mas o que nós vamos notar na palavra de Deus é que o povo da nação de Judá verdadeiramente estava inclinado à adoração de outros deuses. E o povo manifesta isto com tanta veemência que mata apedrejado o profeta Zacarias. 600 anos depois, Jesus, agora adulto, vai fazer referências à morte de Abel por seu irmão Caim e, atravessando o tempo, vai citar a morte do profeta Zacarias pelo povo de Judá. E Jesus vai dizer que o sangue desses dois justos vai clamar da terra uma justiça por esse ato de homicídio praticado pelos seus irmãos. Pode-se dizer que, por extensão, o rei Joás, irmão adotivo do profeta Zacarias, consentiu na morte deste justo. E isto em nada agradou o coração de Deus. A Bíblia vai mostrar que, decorrido um ano do episódio da morte do profeta Zacarias, os castigos e os juízos de Deus começaram a vir sobre o reinado de Joás. O que acontece? O rei da Síria voltou-se contra o rei de Judá, que era Joás, e o rei da Síria, com um pequeno exército, venceu o grande exército de Joás. O rei foi acometido de enfermidade, ficou acamado. 2 de seus servos, que eram remanescentes da adoração ao Deus verdadeiro, conspiraram contra a vida do rei Joás e o mataram. Ainda em vida, Joás entregou o ouro da casa do rei, do templo do Senhor, os utensílios consagrados ao rei da Síria. Observe que seguiu-se um leque de prejuízos, de agravos e de danos, tanto ao reino, quanto à casa do Senhor, quanto à própria vida de Joás, por conta de ele ter dado margem para a adoração de outro Deus. Deus queria que o rei Joás reconhecesse por toda a vida o grande livramento de morte que ele teve. E a Bíblia vai narrar com muita expressão que Joás não demonstrou benevolência para com a casa do sacerdote Joiada, seu pai adotivo, consentindo na morte do profeta Zacarias. Isso sobremodo desagradou o coração de Deus. Eu quero aqui chamar a sua atenção, você que é filho adotivo. Preste bem atenção no que aconteceu nessa história e no que orienta a palavra de Deus para verificar se você não está incidindo nos mesmos erros. E também quero alertar a você, filho biológico. Pense e raciocine. A palavra de Deus diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Entendemos que a primeira pessoa que você deve honrar é o Pai do céu. Mas honre também seus pais biológicos, seus pais adotivos, se você os tem, seus pais afetivos, se você os tem, seus pais intelectuais, que são seus mestres, seus professores, seus pais espirituais, que são seus pastores, seus líderes. Se você verdadeiramente quer que tudo vá bem na sua vida, você deve honrá-los. A Bíblia diz que é para honrar o pai e a mãe, significando dizer que não é para honrar apenas um deles, mas os dois. Se você está honrando apenas um, você não está cumprindo o mandamento na íntegra. Se você tem pais vivos ou mortos, letrados ou iletrados, para Deus isto não importa, porque a Bíblia diz que é para você honrar seu pai ou mãe. Observe que o rei Joás, enquanto seu pai adotivo esteve vivo e presencial, ele fez tudo certo. Quando o pai faleceu, ele abriu a guarda e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Então, entenda que
Você deve honrar os seus pais, sejam eles presenciais ou ausentes, vivos ou mortos, amáveis ou até tendo condutas detestáveis, estando na sua proximidade ou não, sendo letrados ou iletrados. De toda forma, a palavra de Deus diz que é para você honrar os seus pais. Então, observe que esses princípios, esses aspectos do princípio da honra foram violados. Eu também quero alertar a você de um detalhe muito interessante, constante da palavra de Deus, que está lá no livro de Eclesiastes 7 e 8, que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Melhor é uma pessoa que tem um coração humilde do que aquela que tem um coração orgulhoso. Então, o que acontece? O sacerdote Joiada era essa pessoa de espírito humilde e foi, na sua morte, enterrado na cidade de Davi entre os reis. Pode-se dizer que ele teve uma honraria de rei, mesmo sendo alguém de linhagem sacerdotal. E Joás também foi enterrado na cidade de Davi, mas não recebeu as honrarias de rei. É como alguém que vem da linhagem real sendo enterrado como um plebeu, por conta da sua desobediência. Eu tenho aqui em minhas mãos uma coroa. Ela representa sempre a honra, o poder, a autoridade. Então, quero falar a você que é filho, se você está honrando seus pais, todas essas categorias de pais que eu citei, se você os está honrando, parabéns, continue assim. Se você está fazendo diferente disso, sabe, é o tempo muito oportuno de você rever sua conduta, de você se retratar junto aos seus pais. Tem filhos adotivos que são muito mais cortejados do que os próprios filhos biológicos, porque seus pais adotivos sempre ficam considerando, poxa, ele passou por tanta luta para sobreviver, foi rejeitado no ventre materno, então os pais adotivos dão todo amor e carinho. E esse filho, quando fica adulto, não sabe agradar e reconhecer. Talvez você que é filho adotivo hoje seja uma autoridade. E os seus pais adotivos, quem sabe, se mantenham pessoas até iletradas. Não importa, diante de Deus, o seu compromisso é honrá-los. Talvez você seja um cristão e seus pais não sejam, tenham condutas espirituais bem diferenciadas. Ainda assim, você deve honrá-los e orar por eles. Se você está agindo corretamente, esta coroa é para a sua cabeça. Que Deus faça descer sobre a sua cabeça a honra. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tu sejas de longa vida sobre a terra. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.